João capítulo 1, deixa marcado aí na sua Bíblia. Em Mateus capítulo 10, vai ser o texto que nós vamos fazer a leitura. Meus irmãos, eu vou estar ministrando um sermão biográfico. É quando nós tratamos de um personagem das Escrituras Sagradas. E é um personagem que tem um verdadeiro desafio para nós percebermos quais as lições dele para a nossa vida, para a nossa caminhada. Evangelho de Mateus, capítulo 10, os versículos de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos abaixar a cabeça e orar de novo. Bondoso Deus, aplica os ensinos da Tua palavra a nós, a nossa mente, nosso coração, nosso espírito, nosso ser, para que possamos entender, ó Deus, a Tua vontade por nós, por meio da exposição dessa palavra santa. Assim nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa noite: é possível esconder-se daquele que tudo vê? É possível esconder-se daquele que tudo vê? O dia de ceia, o sacramento da maturidade, é um desses dias em que nós pensamos ser possível escondermos-nos daquele que tudo vê. Muitos irmãos e irmãs deixam a oportunidade da ceia do Senhor, não agora, esse momento de pandemia, em que muitos não podem estar presentes, mas no dia a dia da igreja, deixam essa oportunidade, porque é como que se na cabeça daquela pessoa, Deus estivesse mais presente aqui hoje, por causa do pão e do vinho, do que Ele tem estado presente em outros momentos de culto. Então muitos: não, hoje eu não vou não, eu não estou bem, eu estou em pecado, eu não vou tomar ceia não, vou ficar quietinho em casa hoje. Eu vou visitar outra igreja hoje, porque hoje é dia de ceia, eu não vou parar lá na igreja não. Essa tolice, irmãos, por incrível que pareça, ela tem sido vivenciada por muitas pessoas. Talvez você mesmo já tenha passado por isso. E o nosso personagem vai nos mostrar essa noite que é impossível nós nos escondermos daquele que tudo vê. É impossível fugir dos olhos de Deus. Ele nos vê de forma plena. Ele nos conhece de tal maneira que o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos amigos, os irmãos na fé, não nos conhecem e nunca nos conhecerão plenamente como Deus nos conhece. Deus vê todas as coisas. Nós estamos trabalhando sermões biográficos, não todo mês, mas vez por outra, um domingo por ocasião, nós escolhemos um personagem das Escrituras, porque nós temos entendido que a melhor maneira de nós aprendermos a Bíblia, primeiro é lendo a Bíblia. Não tem como aprender a Bíblia sem ler a Bíblia. Querer fazer estudo da Bíblia sem ter lido a Bíblia. Eu já ouvi pessoas com esse argumento: nunca li a Bíblia toda e nem vou ler, porque eu gosto de estudar. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi o menino, aluno, pegar um livro e estudar sem primeiro fazer a leitura do texto. Responder as questões sem primeiro fazer a leitura do texto. Não existe isso. A primeira forma de estudar a Bíblia é lendo a Bíblia. Depois que nós fizemos a primeira leitura da Bíblia, devemos nos aventurar a fazer a segunda leitura da Bíblia. E é fácil. 3 a 4 capítulos por dia. Um ano, talvez um ano e um mês, um ano e 2 meses no máximo. É possível ter completado toda uma leitura
das Escrituras Sagradas. Aí sim, podemos fazer o estudo. Mas de que maneira? Vamos comprar um comentário bíblico bom e vamos pegar livro por livro e fazer o estudo? Ou vamos para a internet e vamos ali pegar os doutores, os grandes professores e pastores, homens de Deus, que Deus tem colocado à disposição da igreja, e vamos ali ficar 1, 2 horas assistindo os vídeos? Nós podemos fazer isso. Mas antes de fazermos isso, nós primeiro precisamos nos afatigar na palavra de Deus. Fiz a leitura das Escrituras uma vez, 2 vezes pelo menos. Então agora eu vou pegar um papel, vou pegar caneta, e eu vou ler de novo e vou fazer anotações. Então existem muitas formas de nós estudarmos as Escrituras. Uma delas que eu aprecio muito é através dos personagens das Escrituras. Com tristeza, muitos crentes não sabem dizer 10 personagens da Bíblia. Você fala 10 personagens para mim aí. A pessoa, Pedro, João, Tiago, esses são mais fáceis. Jesus, Abraão, Moisés, Noé, e aí começa. Se pedir para fazer 10 do Antigo Testamento e 10 do Novo Testamento, a situação complica. Então eu penso que fazer o estudo biográfico das Escrituras nos ajuda a ter conhecimento das narrativas bíblicas. Por isso nós estamos pregando vez por outra, não todo mês. Gostaríamos que fosse pelo menos uma vez por mês, mas uma vez a cada 2 meses, nós estamos estudando um personagem das Escrituras Sagradas. E é claro que você, mesmo você que não tem acompanhado esse estudo, sabe que nós estamos estudando sobre os apóstolos. Porque o texto que nós fizemos a leitura aqui é o texto que trata da escolha dos 12. O Jesus escolhendo aqueles 12 que haveriam de servir a Ele de forma mais próxima, que seriam os discípulos da sua intimidade, que o acompanhariam de forma mais plena no seu ministério. Então nós começamos a fazer o estudo desses apóstolos aqui pela ordem. E com certeza, meus irmãos, alguns desses apóstolos não vêm nem à mente da gente. Fala o nome dos 12 apóstolos. Você vai, Pedro, Tiago, João, André, aí você começa a engasgar. 4 você vai bem. O 5º, Filipe, você consegue mais ou menos. O 6º é o personagem de hoje. Se você quiser olhar aí, pode olhar, pode contar. O 6º personagem é quem nós vamos estudar essa noite. Bartolomeu. Olha as Escrituras, o versículo 3. Filipe e Bartolomeu. Então esse é o personagem que nós vamos estudar. Alguns são muito conhecidos. Eu brinquei aqui falando Pedro, Tiago e João por causa das crianças. Há um cântico muito antigo cantado pelas crianças, Pedro, Tiago e João no barquinho. Então todos nós conhecemos a história de Pedro, Tiago e João. Tomé. Tomé eu conheço também. Tomé é aquele da dúvida, aquele que teve dúvidas. Por que eu conheço Tomé tão bem? Porque eu também tenho dúvidas. Você não tem dúvidas? Vez por outra sua fé não fica um pouco vacilante? Nós temos dúvidas, nós temos medo. Tomé teve dúvidas, Tomé teve medo. Tomé chegou até motivar o povo num certo momento, quase que num motim, numa rebelião contra Jesus. E quando formos estudar esse personagem, nós vamos ver isso de forma clara. Há um outro também que nós conhecemos bem. Nós nem gostamos de pensar nele. É o Judas Iscariotes, o discípulo da traição. E nós o conhecemos bem porque nós temos uma identificação fortíssima com ele, por causa do pecado. Todas as vezes que nós pecamos, o sentimento que nós temos é de traição. Porque tem irmãos e irmãs que no dia da Santa Ceia não vêm no culto? Porque o sentimento de traição é um sentimento terrível. É assustador, é pavoroso.
Então nós nos identificamos com Judas Iscariotes todas as vezes que nós traímos a Jesus. E nós traímos a Jesus por meio do pecado. E com certeza no dia de hoje, eu e você já cometemos alguma modalidade de pecado. E é inegável o amor de Deus conosco. Esse amor que apesar de nós, e apesar de termos possivelmente cometido alguma modalidade de pecado hoje, esse amor que nos trouxe aqui, foi tão difícil para nós, quanto para aqueles que não vieram por causa desse medo. Mas pela graça de Deus, nós estamos aqui essa noite, para nós ouvirmos a palavra santa, para nós sermos confrontados com a nossa traição, com o nosso pecado, para nós nos envergonharmos diante de Deus, para nós comermos o pão e bebermos o cálice com temor e tremor, com medo, medo de ser fulminado pela ira de Deus. Não vai acontecer por causa da graça. A graça, a maravilhosa graça manifesta por meio de Cristo Jesus. Mas irmãos, alguns outros apóstolos, na verdade, se não nos falarem o nome, nós nem lembramos. O Bartolomeu, que é o nosso personagem de hoje. Quantas vezes a caminhada cristã, quando você traz à mente um personagem das Escrituras, oh Deus, eu preciso trazer a Tua palavra na minha mente, no meu coração, um personagem para me fortalecer na caminhada. Ah, Bartolomeu, é ele. Na verdade, é um personagem que passa despercebido aos nossos olhos, né? Então, Bartolomeu é o personagem que nós queremos falar essa noite. Queremos ver as lições que ele pode passar para nós, na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Será que Bartolomeu pode ser uma inspiração para a minha vida essa noite? Será que Bartolomeu pode despertar a minha fé vacilante? Será que Bartolomeu pode despertar os meus interesses para com Deus? Os meus interesses que são tão mundanos, que são tão passageiros, tão vis, terríveis. Será que Bartolomeu, ele pode me motivar a ter interesses voltados para as coisas espirituais? Será que Bartimeu pode me levantar da frieza espiritual? Será que Bartimeu pode arrancar da frieza espiritual aqueles que estão estagnados, aqueles que pararam, aqueles que não andam mais para a casa de Deus? Ou se o fazem com desprezo, ou então o fazem com indiferença, contando o tempo, os minutos, para terminar aqui esse calvário e voltar para casa. Será que Bartolomeu, de alguma maneira, pode despertar a todos esses que estão mortos espiritualmente e a nós mesmos, quando acontece de que a frieza espiritual toma conta do nosso coração? E não é verdade que nós estamos sujeitos a isso? Daquele dia que a fé vacila, e que nós não temos muita certeza do que nós estamos fazendo na casa de Deus. Meus irmãos, para nós estudarmos Bartolomeu, nós precisamos fazer algumas considerações. O que nós temos de Bartolomeu na Bíblia? Mas ele está na Bíblia. E se ele está aqui nas Escrituras Sagradas, e toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Bartolomeu não está aqui só para que sejam completados o número dos 12, para que não fosse 11, por isso que Bartolomeu está na lista. Não, Bartolomeu está aqui por algum motivo. E nós precisamos pesquisar nas Escrituras, descobrir nas Escrituras que motivo é esse. Então vamos aqui apelar nesse primeiro momento para alguns personagens da Bíblia, alguns nomes interessantes. E quando eu citar o primeiro nome, eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, vai ser, opa, peraí, tem alguma coisa nisso. Quer ver só? Nós estamos tratando de Bartolomeu. O primeiro nome que eu quero citar para vocês é Bartimeu. Estão lembrados dele?
o cego mendigo, que clamou a misericórdia de Jesus, que ouviu de Jesus algo maravilhoso. Que queres que eu te faça? Irmãos, que coisa maravilhosa. Nós ouvimos Deus falando conosco com tanta clareza, por meio da palavra. Que queres que eu te faça? O que ele precisava? Ele era cego. Ele não era um prato de comida que ele precisava. Não era a esmola que entregavam para ele que ele precisava. Ele precisava ver. E ele responde para Jesus: Mestre, que eu torne a ver. Meus irmãos, que seja essa noite de salvação. Para quem ainda não confessou publicamente a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que seja de restauração, de renovação. Para aqueles que estão desmotivados, desanimados, enfraquecidos, para nós mesmos que sentimos que precisamos estar mais firmes diante de Deus, para servi-lo integralmente, para sermos aquele adorador que a Bíblia diz que adora em espírito e em verdade. Um outro nome aqui, Bar-Jonas, Bartolomeu, Bartimeu, Bar-Jonas. Estão lembrados desse nome? Estão lembrados quem foi Bar-Jonas? Foi um dos 12. Nós já tratamos sobre ele. O Senhor Jesus chamou os discípulos e mandou que eles saíssem para o meio do povo, que eles fizessem uma pesquisa de campo, o que o povo dizia acerca dele. Então eles saíram com essa missão, e quando voltaram, Jesus perguntou para eles: e aí? Contem para mim, o que dizem as multidões a meu respeito? E eles começaram: ó Senhor, uns dizem que tu és João Batista, que morreu e voltou à vida. Outros dizem que tu és um dos profetas antigos, que está presente aqui entre nós. E cada um falava alguma coisa. Então Jesus perguntou para eles: e vocês, o que vocês dizem? Quem eu sou? Então a Bíblia diz que Pedro, que era o líder do colégio apostólico, o mais ousado deles, intrépido, e às vezes trocava até os pés pelas mãos, ele dá um passo à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado, muito mais do que feliz, são todos aqueles que declaram em seu coração e com a sua boca que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Jesus é o Salvador da humanidade, que Jesus é aquele que livra o homem do império das trevas e o leva para a maravilhosa luz. Nós já temos declarado essa fé, amém? E aqueles que não o fizeram ainda, procurem fazê-lo o mais breve possível, porque esta mesa da qual vamos participar essa noite, o sacramento da comunhão, é o sacramento da maturidade. A criança dele não pode participar, porque o homem tem que examinar a si mesmo, para que ele possa comer do pão e para que ele possa beber do cálice. Mas é preciso, Luizinho, que ele faça como Pedro, que ele dê o passo à frente e diga: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque se não está pronto a fazer essa declaração, no dia do Senhor, o Senhor também há de se envergonhar de tal pessoa. Terceiro nome, Bar-Jesus. Nós já estudamos sobre ele no livro de Atos. Era um mágico, ilusionista, que na ilha de Chipre tentava seduzir o governador da ilha com seus encantamentos, com as suas adivinhações, com as suas magias. E esse Bar-Jesus foi confrontado por Paulo. E Paulo chamou ele de filho do diabo. Ele que impedia o procônsul da ilha de que pudesse ver a luz de Cristo, ficaria cego por um tempo. Já que ele não permitia que outros vissem a luz de Cristo, ele ficaria em trevas. E estranho, né? Bar-Jesus. Alguém que traz o nome de Jesus
e vive como se fosse um demônio. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós carregamos o nome de Jesus. Nós somos chamados de cristãos. Homens e mulheres devotos a Cristo. Homens e mulheres que seguem a Cristo. Homens e mulheres que imitam a Cristo. Será porventura que nós não temos sido um Bar Jesus? Será que nós não temos sido um demônio? Será que nós não temos sido uma vergonha? Será que não é necessário uma maldição sobre a nossa vida, como foi sobre aquele Bar Jesus, para que a gente possa de fato andar na luz de Cristo, na luz do Evangelho? E o nosso personagem, Bartolomeu, é claro que vocês o conhecem. Nós fizemos a leitura dele. É o personagem central aqui da nossa ministração essa noite. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Então ficou evidente para você que esses nomes têm alguma coisa em comum? Bartimeu, Bar Jonas, Bar Jesus, Bartolomeu, tem uma coisa em comum, né? Essa partícula hebraica aí, bar, significa filho, filho de, essa é a ideia. Então o Bartimeu, o filho de Timeu, o Bar Jonas, o filho de Jonas ou de João. Jonas e João é o mesmo sentido, é a mesma ideia. Um Bar Jesus, um filho ou um seguidor de Jesus, que no caso ali era um imitador. E o Bartolomeu, que era filho de quem então? Aí nós olhamos para as escrituras do Antigo Testamento, a chamada Septuaginta. O Antigo Testamento traduzido para a língua grega, para nós descobrirmos alguma coisa da família de Bartolomeu. O nome dele é muito parecido com o que nós falamos aqui. É Bartolomaios. Bartolomaios. Bar, filho de Tomaios, ou filho de Tolmai. É o que nós sabemos de Bartolomeu, pelo nome que nos é apresentado aqui. Vimos aqui algo sobre o nome. E o que a Bíblia diz mais acerca de Bartolomeu? A Bíblia diz para nós que ele é filho de alguém chamado Tolmai, ou Tolomai, alguma coisa assim. Porque essa partícula bar, ela sempre está à frente de algum nome para indicar a origem da família. O que a Bíblia diz mais? A Bíblia diz que ele foi um dos 12. Mateus e Lucas registram Bartolomeu em conjunto com Filipe. Você vai ler lá o texto de Mateus e Lucas, vai estar lá, Filipe e Bartolomeu. Marcos não registra duplas. Marcos registra nomes. Então, Bartolomeu vai ser o nome seguido ao nome de Felipe. E no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a lista novamente, e nós vamos ver que não está em duplas, não está seguido ao nome de Filipe, mas está próximo do nome de Filipe. E isso deve chamar a nossa atenção por alguns motivos que nós vamos estar tratando com vocês. Mas e João? Mateus, Marcos e Lucas relatam para nós os 12 e falam de Bartolomeu. E João? João não nos fala sobre Bartolomeu. João não cita esse nome no seu evangelho. Daí, meus irmãos, nós temos partido para o seguinte princípio: Filipe e Bartolomeu, observando Mateus, Marcos, Lucas e o livro de Atos, eram pessoas que tinham um relacionamento de proximidade. Bartolomeu fazia parte do grupo dos 12. Então vamos considerar algumas coisas. É percebido nesse grupo dos 12 que havia aqui uma divisão de 3 grupos de 4. Você olha para o texto bíblico e fica muito evidente. Olha aí para a escritura de Mateus capítulo 10. Você vai ver no versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Encerrou aqui. 4 nomes. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. 4 nomes. Depois, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi aquele quem o traiu.
Aí, meus irmãos, parte de um estudo mais profundo das Escrituras, em que tem sido percebido que há 4 nomes aqui, há uma equipe. E nós percebemos os primeiros 4 nomes: Simão e André, Tiago e João. Esses 4 estavam envolvidos geralmente nos mesmos eventos. Então nós temos aqui 3 grupos. O primeiro, o grupo mais achegado a Jesus. O grupo daqueles que estavam presentes em mais atividades, em mais narrativas de Jesus. O segundo grupo, do qual Bartolomeu faz parte, é um grupo que aparece nas narrativas, mas aparece numa porção muito menor. E o Bartolomeu, para que possa de fato ser apresentado a nós, é preciso que nós tenhamos o cuidado de observar um detalhe a mais, que na primeira vista a gente não percebe quando lê o texto bíblico. E o último grupo? Desse último grupo, então, o que você sabe falar de Tiago, filho de Alfeu? O que Tiago, filho de Alfeu, o seminarista Daniel, tem influenciado na sua vida? Tiago, filho de Alfeu. Tadeu. Eu tenho observado a vida do apóstolo Tadeu. Que exemplo Tadeu tem sido para mim. Que Tadeu? O que a Bíblia fala de Tadeu? Simão o Zelote. Não fosse essa expressão, o Zelote, que nós vamos estudar futuramente, não saberíamos quase nada também acerca de Simão. E o último que nós sabemos tudo sobre ele, mas nós tentamos fugir dele, que é o Judas Iscariotes, porque nós sabemos que temos mais a ver com ele. E, infelizmente, com pesar e tristeza nessa noite de ceia do Senhor, até mesmo com a maioria dos outros apóstolos. Então nós temos 3 grupos. E nós temos observado que eles estão em duplas. E esse Filipe sempre está próximo, esse Bartolomeu, ele está sempre próximo desse Filipe. E não parece que isso foi obra do acaso, não. Isso parece que foi estrategicamente colocado pelo próprio Deus. Quando nós olhamos o primeiro grupo, Simão e André são irmãos. Tiago e João são irmãos. Filipe e Bartolomeu, se não são irmãos, eles são amigos muito chegados. Mas como nós vamos provar isso? Nós vamos provar isso então, argumentando que esse Bartolomeu, na verdade, ele tem um outro nome. A Bíblia o apresenta também com um outro nome. É por isso que nós não conseguimos percebê-lo à primeira vista, quando nós vemos o Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas. Mas nós percebemos que João nos dá a pista, ele nos dá a dica de que esse Bartolomeu é também uma outra pessoa. Mas é um absurdo. Como pode esse discípulo ter 2 nomes? Como pode? Simão é chamado também de Pedro. Levi é chamado também de Mateus. E nós temos nas Escrituras alguns discípulos que, na verdade, até 3 nomes são dados a eles. Então, meus irmãos, nós temos aqui um caso nas Escrituras difícil, mas que nós temos que observar com cuidado. O Evangelho de João, capítulo 1, você pode abrir agora nele. Evangelho de João, capítulo 1. João não fala nada de Bartolomeu. João não cita Bartolomeu. Se Bartolomeu foi apóstolo, João não faz citação dele. Mas João nos conta uma história. João nos conta uma história sobre Filipe. O Filipe não é o companheiro de dupla do apóstolo Bartolomeu? Mateus, Marcos e Lucas nos mostram, 2 evangelhos mostram com clareza, e um dos evangelhos mostra que está próximo, e o livro de Atos mostra que está próximo também. Então o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 45, começa a nos contar uma história. Filipe teve um encontro com Jesus, e daquele encontro com Jesus, ele ficou tão maravilhado, que ele saiu para buscar um amigo seu. Ele saiu para falar de Jesus para um amigo seu. Não é exatamente isso que eu e você fazemos? Nós ficamos maravilhados com o Senhor Jesus, tudo que Jesus tem feito em nossa vida, o cuidado que Ele tem conosco, e nós não anunciamos para os nossos familiares, nós não anunciamos para os nossos colegas de trabalho, nós não anunciamos para os nossos vizinhos.
Filipe faz exatamente isso. Após ter o encontro com Jesus, ele vai até um velho amigo, e ele fala desse amigo acerca de Jesus, e ele leva esse amigo até Jesus. O nome desse amigo não é Bartolomeu, o nome desse amigo é Natanael. Marcos, Mateus e Lucas falam de Bartolomeu. João não fala coisa alguma de Bartolomeu. Mas João fala que quem era próximo de Filipe era um amigo que ele tinha chamado de Natanael. E no final do Evangelho de João, lá no capítulo 21, quando João vai relatar que os discípulos estavam cabisbaixos, entristecidos, eles não entenderam o ministério de Jesus, eles não entenderam que Jesus era o Messias. Pedro declarou: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Mas eles não entenderam isso, porque eles não entenderam o que as profecias falavam acerca do Messias. E então, contrariados, entristecidos, o mestre havia sido crucificado, estava morto, o sonho deles tinha ido embora, eles iam voltar para a velha vida deles de pescadores, voltar às coisas comuns de antes, e eles saíram para uma pescaria em número de 7 discípulos, porque estavam desmotivados, estavam desanimados, estavam desacreditados. Pedro é o líder deles, porque Pedro havia prometido para Jesus: Senhor, ainda que seja necessário enfrentar a morte, eu vou contigo até o fim. E Jesus fala com ele: Pedro, de forma alguma, antes do galo cantar, você me nega 3 vezes, Pedro. E Pedro nega. E ele encontra os olhos de Jesus após aquela negação, e ele sai e chora amargamente. Essa era a 3ª vez que Jesus aparece a eles no capítulo 21. Jesus já havia aparecido 2 vezes para os apóstolos. Onde estava Pedro? Com certeza Pedro estava escondido entre os demais discípulos e apóstolos. É como quando nós não estamos bem espiritualmente, ou nós não participamos das atividades do templo, ou nós estamos no templo, mas escondemos atrás de alguém. Se possível, que ninguém peça sequer que a gente faça uma oração, porque nós não estamos bem. E Pedro não estava bem. Pedro estava abalado acerca da sua fé, acerca de tudo que ele havia declarado, o seu amor para com Jesus, e ele toma iniciativa: vou pescar, e ele consegue levar 6 com ele, e Natanael está entre os discípulos. Então, meus irmãos, nós temos firmado no Evangelho de João essa possibilidade que tem sido entendida já há muito tempo como verdadeira. Não pode um dos evangelistas esconder o nome de um dos apóstolos. A explicação possível é tão somente que ele tem aqui um outro nome. Então, o Bartolomeu é o filho de Tolmai, assim como o Bartimeu era o filho do Timeu, o Bar-Jonas era o filho do Jonas ou do João, o Bar-Jesus era o filho de Jesus ou o seguidor de Jesus. Então, meus irmãos, nós temos aqui nomes que são chamados de patronímicos. É um adjetivo, né? Esse adjetivo, ele indica a origem do nome. Então, Bartolomeu é um patrônimo, é um nome que fala da origem. Bartimeu é um patrônimo, é um nome que fala da origem, não é um nome de fato. Seria como hoje, talvez, a ideia do Júnior, né? Traz o Júnior, é o filho do que tem o primeiro nome, né? Deixa eu tomar a liberdade brincando aqui, né? Com essa possibilidade, o nosso irmão Valdir Júnior, por exemplo, né? Valdir Júnior, quem é o pai dele? É o Valdir. Então, a ideia do bar aqui é do patrônimo. Então, é um adjetivo que indica a origem daquela pessoa. E o que eu sei de Bartolomeu é isso. É o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele era de Caná da Galileia. A Bíblia fala
que ele foi contado entre os 12. A Bíblia nos fala do nome da sua família, porque é um patrônimo, ele era filho de um tal de Tolmai. A Bíblia fala que ele foi citado por 3 evangelistas, não foi citado por João. João citou um outro nome de alguém que era muito próximo de Filipe. E Mateus, Marcos e Lucas colocam Bartolomeu muito próximo de Filipe, numa relação muito clara de dupla. Quando nós olhamos aqui Mateus capítulo 10, fica muito evidente. Simão e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago e Tadeu, Simão e Judas. Os nomes estão aqui colocados para nós em duplas. Então nós sabemos que João nos relata, no capítulo 1 do seu evangelho, que Bartolomeu é Natanael, que foi chamado pelo seu amigo Filipe, que havia tido um encontro com Cristo e quis levar o seu amigo para que tivesse um encontro com Cristo também. E no capítulo 21 ele nos relata que ele estava tão decepcionado e frustrado como Pedro e os demais, que sequer quis esperar a terceira aparição de Jesus, mas saiu para uma pescaria, na qual eles foram a princípio muito mal sucedidos, mas com a chegada de Jesus eles foram maravilhosamente abençoados. E por fim, o que nós sabemos de Bartolomeu está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, que fala para nós que ele estava no cenáculo, quando pela primeira vez Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição. Irmãos, firmado nessas possibilidades que as Escrituras apresentam para nós, o que eu tenho de Bartolomeu para a minha vida? A primeira lição que eu tenho de Bartolomeu é que eu não devo nunca subestimar os mais fracos. Nunca subestime os mais fracos. Nós somos mestres nisso. Se nós não tivermos cuidado, nós incorremos em grave pecado. Bartolomeu Natanael, ou Natanael Bartolomeu, chamado por Cristo por meio de Filipe, quando ele recebe o chamado, ele tem uma reação, e a reação dele não é das melhores. Filipe está todo feliz, achamos o Messias. E então, Natanael Bartolomeu responde: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Meus irmãos, quem disse que interpretar as Escrituras é simples? Quem disse que é fácil? Há 2 possibilidades aqui. A primeira delas é que Natanael está compartilhando o mesmo preconceito que havia na época dele. Havia um provérbio acerca de Nazaré. Nazaré era considerada uma cidade pervertida, uma cidade perversa, uma cidade sem valores. Então, certamente, ele poderia ter pensado que se o Messias havia sido manifesto, depois de tantos anos, tantas profecias, finalmente veio o Messias. Mas de Nazaré, dessa cidade pervertida, então nós poderíamos tratar esse apóstolo como o apóstolo preconceituoso, o apóstolo que fazia distinção, o apóstolo que menosprezava aqueles que eram mais fracos, o apóstolo que dava força àqueles que oprimiam outros. Porque se a cidade de Nazaré era assim tratada, e se ele responde realmente com desprezo para com aquela cidade, ele compartilha do mesmo sentimento que havia contra a cidade e o povo que nela habitava, e também contra Jesus. Oh, meus irmãos, nós podemos ser generosos com Natanael, para ele não entrar na história como o apóstolo preconceituoso. Então essa expressão, pode sair alguma coisa boa de Nazaré, na verdade ela pode indicar para nós que Bartolomeu está falando o seguinte: eu nunca tinha percebido pelas Escrituras, dos profetas, que Nazaré era tratada como a cidade da qual viria o Messias. Porque a estrutura do texto vai permitir para nós essas possibilidades. Alguns bons pregadores, homens de Deus,
vão interpretar que ele é um apóstolo preconceituoso. Mas, irmãos, quando eu olho para o texto aqui, os excelentes elogios que Jesus fez para ele, fica difícil pensar que Jesus estava tratando um preconceituoso e elogiando da forma como estava fazendo. Jesus seria um hipócrita. Jesus seria alguém que estava usando de artifícios para ganhar a confiança, para fazer um discípulo. Então eu olho para o texto, e muitos olham, e vocês vão poder olhar com mais clareza em casa, todo esse capítulo 1 do Evangelho de João, e nós podemos perceber que talvez ele não fosse preconceituoso. Na verdade, ele não conseguia entender, João, que nas Escrituras, os profetas, colocasse Nazaré em evidência acerca da cidade da qual o Messias iria estar desenvolvendo o seu ministério. Então, meus irmãos, assim como Natanael viu em Nazaré, uma cidade com poucos recursos para abrigar uma profecia tão grande, ele próprio mostrou-se frágil diante da declaração do seu amigo Filipe. Não estava ele aguardando o Messias? Não era mais importante a palavra do seu amigo, que levou para ele com alegria aquela mensagem: achamos o Messias, do que levantar questões acerca de Nazaré ser ou não ser a cidade da qual haveria de proceder o Messias? Nós fazemos isso se nós tratamos os mais frágeis, que não compreendem o chamado de Deus, com dureza. Porque Filipe foi cheio de alegria e leva uma pedrada dessa, uma bufetada dessa na cara. É como quando você chega para o seu cônjuge que não é rendido a Cristo e fala de Jesus, e o seu cônjuge zomba de você. Ou o filho, você fala de Jesus para o filho e o filho ri de você, que você não sabe de nada, está por fora. Então, meus irmãos, nós temos aqui Filipe recebendo uma palavra dura, uma palavra extremamente pesada, mas ele responde assim: vem e vê. Ele não perde tempo levantando questões culturais acerca de Nazaré, ou se os profetas falam com clareza ou não acerca dessa cidade e sua relação com o Messias. Vem e vê. Então nós aprendemos a lição de não subestimar os mais frágeis, quando nós temos o comportamento de Filipe em relação a Natanael. Natanael se mostrou frágil, embora aguardasse o Messias, e por aguardar o Messias, entende-se que ele era um estudioso das Escrituras. Embora mostrasse essa fragilidade, Filipe não desanima, Filipe não desiste, vem e vê. A segunda lição que nós podemos tirar da vida de Bartolomeu, Natanael Bartolomeu, é que Jesus é aquele que sonda mentes e corações. Daí o tema dessa noite. Será que é possível nós nos escondermos daquele que tudo vê? O Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Então a nossa reação quando alguém rejeita a pregação da palavra de Cristo, você chega para alguém e faz um convite: eu quero convidar você para ir à minha igreja hoje à noite, ouvir a pregação da palavra. Aí a pessoa vira para você e fala assim: pode vir alguma coisa boa da igreja? Pode vir alguma coisa boa de pastor? Pode vir alguma coisa boa de crente? E Filipe, sem tempo a perder com essas rivalidades culturais, com esses preconceitos, ele chama Natanael: vem e vê, e Natanael vai ter um encontro maravilhoso com o ser divino, o Senhor Jesus Cristo, e quando ele encontra com Jesus, ele fica tão maravilhado com a declaração que Jesus faz a seu respeito: eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então a reação de incredulidade, meus irmãos e irmãs, de Bartolomeu, agora ela é substituída por uma reação de espanto. E ele responde, lá no versículo 48, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Talvez naquele momento passasse pela cabeça de Natanael o seguinte: Filipe falou alguma coisa para ele, Jesus está sabendo alguma coisa a meu respeito, Filipe contou para ele alguma coisa a meu respeito. Mas antes que esses pensamentos pudessem dominar a mente de Natanael, o versículo 48 diz para nós, que o Senhor Jesus responde para ele: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas
debaixo da figueira. O que é que Jesus viu? Jesus viu que Bartolomeu, ou Natanael, era um verdadeiro israelita. Ele não era alguém israelita só de nome. Tem muito cristão de nome. Sou presbiteriano, sou batista, sou metodista, sou isso, sou aquilo. Então ele não é um israelita só de nome, um verdadeiro israelita. Alguém digno de ostentar esse nome, alguém que se esforçava em seguir os mandamentos de Deus e fazer a vontade de Deus em sua própria vida. Bartolomeu era de fato um verdadeiro israelita que aguardava a vinda do Messias. Bartolomeu era de fato um verdadeiro israelita que aguardava a libertação do seu povo. Quando olhamos para as Escrituras do Antigo Testamento, nós encontramos dois personagens que é bom mencionarmos por causa de Bartolomeu. E os dois são conhecidos, todos nós conhecemos muito bem. Um está no livro de Gênesis, capítulo 6, que foi Noé. E o texto que todos nós quase que sabemos de cor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. E nós encontramos outro personagem das Escrituras, que também é feito um elogio das Escrituras e um elogio do próprio Deus, na mesma proporção do elogio feito a Noé, que foi Jó. No capítulo 1, nós fizemos hoje aqui o rito litúrgico da adoração no livro de Jó, no capítulo 1, nos versos 20 e 21. Logo no capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. As Escrituras fazem essa declaração de Jó. E no capítulo 2, o próprio Deus faz essa declaração de Jó perante Satanás. Dito assim no texto: perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Meus irmãos e irmãs, se porventura Deus fizer essa pergunta a nosso respeito para Satanás, será que essas características estão presentes em nossas vidas? Elas estavam presentes sim na vida de Bartolomeu. O versículo 47, eis um verdadeiro israelita, João 1,47, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então Cristo acrescentou que Bartolomeu não tinha mentiras à sua vida, ele não era uma fraude, ele não era um hipócrita. Jesus não estava dizendo que Bartolomeu era perfeito, mas que ele era um homem sincero e um homem reto. Que grande bênção, meus irmãos, se o mesmo puder ser dito de nós, principalmente essa noite que vamos participar da mesa do Senhor, comer do pão, beber do cálice. E a última lição que nós podemos tirar de Bartolomeu, Natanael, ou Natanael, Bartolomeu, fica a sua escolha aí, é que o encontro com Cristo traz as mais ricas recompensas. O encontro com Cristo traz as mais ricas recompensas. Vocês observem que eu trabalhei o Evangelho de Mateus, que é o texto base para nós trabalharmos o sermão biográfico de cada um dos apóstolos, mas estamos trabalhando o texto do Evangelho de João, capítulo 1, para fazer a exposição daquilo que é possível encontrar de Natanael ou Bartolomeu nas Escrituras Sagradas. E no versículo 49 diz assim: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Meus irmãos, a vida cristã é para ser vivida com entusiasmo, não entusiasmo por causa das bênçãos que Deus pode nos dar. Tem gente que tem entusiasmo por causa das bênçãos de Deus, mas entusiasmo por causa da presença de Deus. A nossa maior bênção, meus irmãos, é a presença do nosso Deus. Tem muita gente correndo atrás das bênçãos de Deus, mas vivendo a vida sem Deus na própria caminhada. Como pode alguém ter a bênção de Deus e não ter o Deus da bênção na sua própria vida? Porque quem experimenta a presença de Deus tem alegria. E Natanael compartilhou
de um período maravilhoso do ministério de Jesus, e depois continuou a participar ativamente da vida cristã, através de relatos históricos que nós temos, informação. E quando nós olhamos aqui para esse elemento na vida de Bartolomeu, nós somos tomados de profunda paz, porque em alguns momentos na vida há que nós nos sentimos sozinhos, abandonados pela família, abandonados por amigos, abandonados por irmãos, sentimos que estamos sozinhos, que ninguém está nem aí para a nossa fala, tem uma coisa errada acontecendo, ou com a gente ou com o outro, tem uma coisa errada acontecendo. Então, nesses momentos, nós temos uma certeza, que nós temos um Deus que está presente conosco, um Deus que está bem perto de nós. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa alegria, porque ele estava ali diante de Jesus, e essa alegria que eu e você temos, que o mundo não pode arrancar de nós, não é por causa dessa certeza que o Espírito Santo aplica em nosso coração, de que nós não estamos perdendo tempo essa noite, mas que Deus está presente aqui nesse lugar, falando à nossa mente e ao nosso coração. E também quando nós olhamos o texto do versículo 50, pois coisas maiores do que estas verás. Meus irmãos, servir a Cristo implica numa vida de renúncia. É preciso renunciar aos prazeres e desejos que não estejam de acordo com a vida em Cristo. A nossa carne vai clamar todos os dias por prazeres do mundo. A nossa carne vai clamar todos os dias por desejos pecaminosos. E nós, meus irmãos e irmãs, poderemos até fazer algumas graves e profundas considerações, alguns graves e profundos questionamentos. Nós podemos perguntar, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena servir a Jesus? Será que vale a pena abrir mão das vantagens de uma vida como os demais vivem? Será que vale a pena abrir mão dos desejos do meu coração? Será que vale a pena abrir mão dos desejos mais profundos do meu ser? Será que vale a pena abrir mão de ser feliz? Porque muitas vezes parece que a felicidade está fora desse lugar, que a felicidade está fora da presença de Deus, e muitos trilham um caminho que não traz felicidade, mas um caminho que traz ruína. Nós nos questionamos e tememos até esse questionamento, mas os apóstolos não temiam questionar, e eles questionaram. Houve um momento, ministério do Senhor Jesus chegando ao fim, as multidões começam a se dispersar, os discípulos começam a abandonar, e então Pedro, como sempre, ele faz a pergunta para Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Que será, pois, de nós, meus irmãos e irmãs? Jesus respondeu para Pedro. Jesus não deixou Pedro no vácuo, no vazio. Jesus respondeu para ele: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmão, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então o desejo de Natanael era encontrar o Messias. Ele encontrou o Messias e foi profundamente enriquecido em sua vida. E o mesmo está acontecendo essa noite comigo e com você, porque essa mesa santa era para aqueles que tiveram encontro com Jesus, e para aqueles que declararam com a sua boca que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Mestre, que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, o meu Deus, o meu Rei, o meu Mestre, o meu Redentor. Então, grandes e ricas bênçãos são entregues todos os dias da vida daqueles que creem. Então nós terminamos a história sobre Bartolomeu, citando aqui a história, fala alguma coisa sobre Bartolomeu. Eusébio de Cesareia, um dos historiadores antigos do quarto século, ele em seus escritos diz que Bartolomeu esteve na Índia e deixou um exemplar do Evangelho de Mateus na Índia. Ele também diz em seus escritos, e outros também dizem, que Filipe e Tomé, que faziam parte desse grupo,
esse terceiro grupo, foram companheiros evangelistas de Bartolomeu, que juntos eles evangelizaram a Ásia Menor. Acerca da sua morte, alguns dizem que ele foi esfolado vivo e crucificado. Mas esses relatos não podem ser confirmados. Uma coisa pode ser confirmada, e isso as Escrituras nos dizem: que ninguém há que pode esconder-se de Deus, que Deus vê todas as coisas, que Deus vê tudo o tempo todo. Debaixo da figueira eu te vi. Bartolomeu foi visto por Deus debaixo da figueira e foi digno de grandes elogios. Meus irmãos, o que Deus viu a nosso respeito no dia de hoje é para a glória do Senhor? É para a vergonha nossa? É para corar o nosso rosto? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós possamos observar a vida de Bartolomeu com cuidado em casa, e o personagem Natanael, porque tudo indica que tratam-se esses dois nomes de uma mesma pessoa. Observa com bastante cuidado, leia novamente e pensa nessas ricas lições que podem ser bênção para a sua vida e para a minha vida. Vamos abaixar a nossa cabeça e vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado conosco, obrigado pela palavra santa, obrigado pelos desafios que é estudar os personagens das Escrituras. Ainda que nós não tenhamos muita coisa escrita sobre alguns personagens, eles não foram colocados ao acaso. Eles foram colocados para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Faze assim conosco, Deus bendito. Assim nós oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém.